Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Todos acharam? Está entre Gênesis e Apocalipse, amém, irmãos? Vai que você vai encontrar aí. A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem do rei, da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena a vós, outros, ó povos, nações, homens e toda a língua, no momento que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, dos saltérios, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quando qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarem os povos, nações, homens de toda a língua e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus a acusar os judeus. Disseram: ó rei Nabucodonosor, o rei que vive eternamente, tu, ó reis, marchaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostrasse e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a este homem perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançasse na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Até aí, amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos ao Deus por mais este momento, de estarmos aqui na tua casa para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. Fala conosco, ó Pai, de uma forma excelente, e que o poder, a glória, a magnitude do teu Santo Espírito possa inundar verdadeiramente as nossas vidas nesta noite, pois estamos, Senhor, orando no teu nome, em nome de Jesus, para a glória e a honra do teu nome. Amém? Podeis assentar. Irmãos, uma das coisas que muitas vezes
Eu fico questionando. Quando foi feito o decreto, essas 3 pessoas estavam lá. Essas 3 pessoas estavam lá. E essas 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam acompanhando o que iria acontecer caso eles não se prostrassem. Eu creio, fazendo aqui uma analogia, eu creio que eles ficaram comprometidos com Deus em oração em todos os momentos. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, quando há um levante do inimigo, quando o inimigo quer destruir vidas, as pessoas, em vez de se unirem verdadeiramente no único só propósito, começam a degradar um com o outro. Está vendo o que aconteceu? É isso que vai acontecer. Você não toma cuidado como deveria tomar. E muitas vezes no casamento não é assim. Um começa a degradar um com o outro. Mas esses homens que participaram lá do conselho, quando o rei Nabucodonosor disse: vamos construir essa estátua, eu creio que ele não respondeu nada, mas ele participou. Eu creio que eles começaram a ver, erguer, estruturar aquela imagem. Todos os dias, aqueles trabalhadores começaram a observar e ver, quando foi feito o fundamento. São 27 metros de altura de ouro e 3 de largura, irmãos. Olha só. O camarada era muito orgulhoso, prepotente. E aqueles 3 ficavam assistindo erigir aquela estátua. É por isso que eu falo assim, muitas vezes o inimigo lança situações na vida de vocês e começa a colocar dúvida na vida de vocês. Quantos casais hoje estão desestruturados porque não suporta ver a pressão que o inimigo vem fazendo? Em vez de os 2 ou 3 juntarem em oração, começa a discutir. Foi dito que os portais do inferno estão abertos. Estão mesmo, irmão. O diabo está fazendo de tudo para destruir família. O diabo está fazendo de tudo para destruir lares. O diabo está fazendo de tudo para que ninguém sobreviva. Mas o que eu quero trazer aqui nesta noite, irmão, ou mesmo alguém perguntar: por que o Senhor não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardente? Por que Deus não impediu? Afinal de contas, Deus não é todo poderoso? Ele não é o El Shaddai, o todo poderoso? A isso respondemos que Deus muitas vezes não quer livrar as pessoas da fornalha, mas sim na fornalha. É verdade que a maioria das vezes nós não compreendemos o motivo por que devemos passar por determinados vales sombrios. As pessoas que estão indo de uma forma excelente no caminho de Deus, e quando vem essas afrontas, as pessoas começam a se auto-questionar: por que eu devo passar por isso? As coisas estavam indo de uma forma excelente, por que eu devo passar isso? Porém é imperioso que descansemos na certeza que Deus envia muitas vezes bênçãos disfarçadas de aflições. A verdadeira vitória do cristão se torna uma realidade na medida que ele começa a confiar plenamente que Deus é o controlador de todas as circunstâncias que envolvem as nossas vidas. Nós temos que ter essa confiança, irmãos. Se nós não tivermos essa confiança, não adianta. E quando surge esses dilemas, muitas vezes as pessoas dizem assim: quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o bonde. Esse casamento não está certo, eu vou desistir de tudo. Mas eu quero dizer que os verdadeiros servos de Deus é aquele que triunfa nos momentos mais conflitantes da vida, irmão. Triunfar sobre a doença, na doença. Triunfar na sua morte, morrendo. Triunfar
sobre as circunstâncias adversas, estando nelas. Em todos os momentos, em toda circunstância a qual nós estamos inseridos, nós temos que declarar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O exemplo maior dessa vitória, irmãos, na aflição, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou plenamente na sua humilhação. Margaret Bottom escreveu: possivelmente o nosso triunfo também será manifestado naquilo que os outros parece humilhação. Mas eu quero dizer que a experiência que esses 3 jovens têm, e tem muito a nos ensinar, irmãos. Depois de ter lançado na fornalha do fogo ardente, aquecida 7 vezes mais do que costumava, a palavra do Senhor diz que esse jovem passeava pelo fogo, aleluia, ele se passeava pelo fogo, como se estivesse andando no belo jardim. O que impressiona nesse acontecimento, irmão, está registrado em Daniel 3, 24, 25. Então o rei Nabucodonosor espantou e chamou os seus conselheiros e disse: gente, nós não somos 3, mas eu estou vendo 4 pessoas caminhando. Oh, aleluia! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Esses homens estavam atados, mas neste momento nós estamos vendo eles com as mãos abanando, aleluias, glorificando o Senhor. E o quarto é semelhante aos deuses, aos filhos dos deuses. Irmãos, o diabo ele tenta nos amarrar, o diabo tenta nos acorrentar, mas a palavra do Senhor diz lá em João 8,36, que o Filho do Homem veio para libertar, aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Ele é aquele que tem essa condição de nos libertar. Então não viva amarrado, irmãos, não viva acorrentado, não viva de uma forma que você não consiga mais raciocinar, porque o inimigo está tentando, de uma certa forma, tirar toda a sua estabilidade. O que trouxe a vitória para aqueles jovens não foi a coragem ou o destemor que eles haviam, e sim na certeza que a presença do Senhor estava com ele. Aleluia! E quando isso começar a acontecer na tua vida, sinta que a presença do Senhor está com você, meu irmão. Não se abata com qualquer coisa que está acontecendo na sua vida. Eles confiavam num Deus sobremaneira, a ponto de não se importarem com as suas próprias vidas. Quando o rei Nabucodonosor começou a dizer assim: olha, já que vocês não vão prosperar, eu quero ver se o teu Deus vai te livrar da fornalha. E lá em Daniel 3, 16, 18, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não precisamos responder. Se o meu Deus quer me libertar, Ele vai me libertar. E se Ele quiser me livrar da fornalha ardente, Ele vai livrar. E das tuas mãos também. Mas sabe de uma coisa: eu não vou prostrar diante dessa imagem. Nós temos que ter atitude. Atitude. Quando as adversidades vierem na nossa vida, o que nós devemos fazer? O diabo vai fazer uma proposta para você. É isso mesmo, sabe por quê? Porque você acha que é muito crente, mas você não é não. Você tem que me adorar. Sabe como você vai adorar? Discutindo, brigando, chutando o balde, fazendo tudo aquilo que Ele gostaria que você fizesse. Aí pergunta para você mesmo: você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Irmãos, quantas vezes nós já temos falado, pregado, mesmo ensinado? Eu falo que se nós não tivermos uma postura diante do Deus Todo-Poderoso,
fatalmente nós estaremos nos enfraquecendo. Nesse texto, claramente, irmãos, nós vemos a confiança que levou aqueles moços para dentro daquela fornalha, a desfrutar da presença daquele que é semelhante aos filhos dos deuses. E o que mais me impressiona é que a chama do fogo não tiveram poder algum para tocar. Se nós observarmos lá em Daniel 3:27, todas aquelas pessoas se ajuntaram, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e começaram a olhar os corpos daquele homem. Puxa vida, rapaz, não fez nada, hein? Olha a roupa disso aqui, ó, não fez nada, não tem nem cheiro de fumaça. Mas a única coisa que queimou, irmãos, foi as cordas que estavam amarrando eles. Aleluia, irmãos, aleluias, glória a Deus, irmão. Há momentos que na vida, irmãos, que pode ser comparado com uma fornalha de fogo ardente nas aflições. E uma das coisas que realmente me marcou lá na época da minha conversão, quando a gente percebia que, dizia que há momentos que na vida, vocês conhecem aquele cântico? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mas eu pergunto, como que nós temos agido diante dessa circunstância? Será que nós temos confiado no Senhor e reconhecer que Ele está presente conosco todos os tempos, e debaixo dEle está o controle de todas as coisas? Será que nós temos reconhecido isso, irmãos? Será? Eu creio, irmãos, para que nós possamos ter essa vitória, lutas e aflições, precisamos enxergar com os nossos olhos físicos, onde alcança. Há um texto nas Escrituras, lá em Hebreu, em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria, irmãos, arquitetava um plano para derrotar o povo de Israel, Eliseu falava para o rei: olha, vai para o outro caminho aí, porque o rei da Síria está arquitetando um plano, e o rei de Israel vencia. E pela segunda vez a mesma coisa. O rei da Síria ficou tão invocado e disse: tem um espião aqui, tem um espião aqui na minha cidade aqui. Não é possível, gente, no meu país tem um espião aqui. Aí eu falei assim: não é espião não, é o profeta Eliseu lá de Israel. Aleluia. Ele sabe o que acontece quando o Senhor está preparando uma estratégia de guerra. Ele sabe. E sabe o que o rei da Síria fez? Falou assim: esse camarada sabe. Mandou um exército para prender um homem, irmão. O exército inteiro jazia, acorda de manhã e corre lá na tenda onde Eliseu estava. Eliseu, acorda. Eliseu falou assim: o que foi, rapaz? Olha as montanhas, está cercada de carros, de exército do povo sírio. Aí que eu entro, irmãos. Lá em 2 Reis 6:17. Senhor, abra os seus olhos para que vejam.
abra os seus olhos para que veja. O que Deus está querendo dizer para nós? Irmão, abra os seus olhos. O diabo está querendo cegar você. Abra os seus olhos e veja. E o que ele viu? Um monte estava cheio de cavalos e carro de fogo. Aleluia. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Irmãos, para que ficar temerosos? Os anjos do Senhor estão constantemente conosco, nos amparando, nos guiando de uma forma excelente. Aleluia. Este é o tipo de oração que devemos fazer por nós mesmos e uns pelos outros. Quando vocês ficarem degradando um com o outro, ore: Senhor, abre os nossos olhos para que nós vejamos que ao nosso lado estão os anjos. Não precisamos temer. Estão os carros de Deus e os seus cavaleiros, pronto para nos conduzir para uma vitória excelente. Nós temos que fazer essa oração, irmãos, porque quando os nossos olhos foram abertos, poderemos ver todos os acontecimentos da nossa vida, grandes e pequenos, alegre e triste, um carro de vitória para a nossa vida. Aleluia. Você crê nessa vitória, irmãos? Não fica lá: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, irmãos, comece a decretar vitória. Comece a decretar vitória. Isso começa a acontecer na tua casa, você fala bem alto: Satanás, você não tem poder mais sobre a minha casa. Sai daqui em nome de Jesus. Aqui é onde Deus habita, onde o nome do Senhor é exaltado, glorificado. Não dê nenhum espaço para que o inimigo venha atingir verdadeiramente sua vida. A tribulação que muitas vezes, quando você estiver passando, vai servir para te alimentar a tua fé, irmãos. Quando os nossos olhos estiverem enxergando na perspectiva de Deus, as contrariedades em nossas vidas devem ser vistas como uma oportunidade de Deus que nos está dando para que nós possamos desenvolver o nosso caráter à semelhança de Cristo. Quando você está passando por luta, saiba de uma coisa, irmãos: Deus está forjando o seu caráter. Não há perspectiva de um cristianismo isento de tribulação. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro em João 16:33: essas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, irmãos. Ele não mentiu para ninguém, ele não te enganou. Ele disse: essas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. Vocês estão em luta, vocês estão em dificuldade? Confia em mim. Confia em mim, porque eu sou vencedor. E as aflições que nos abatem não somente estão dentro de um contato da permissão de Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, faz parte das ordenanças divinas na nossa vida. Fala assim para o teu irmão: Deus está forjando o seu caráter, irmão. Deus está forjando o seu caráter. Pergunta lá para o teu irmão: você aguenta? Você aguenta? Você passar por todas essas torturações de prova? Você aguenta? É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Tiago 1:2: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria por passar por várias provações, porque uma vez confirmada produz perseverança. Você tem que ter perseverança, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não for perseverante, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Lá em Salmo 66:10-12: pois tu, ó Deus, nos provaste e acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aleluia!
Irmão, todo esse processo de lutas e aflições que nós estamos passando e temos passado, faz parte de um projeto disciplinar de Deus para a nossa vida. Você vai dizer: meu Deus, por que eu tenho que passar por tantas situações para eu conquistar algo? E somente o Senhor nos aguarda lá. Exemplo de José, irmãos. Exemplo de José. Ele não murmurou nada, ele simplesmente passou por aquela situação. Mas no final, Deus o coroou de uma forma excelente. Deus é assim nas nossas vidas, irmãos. Deus é assim na nossa vida. Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus é santo. Ele quer que nós também sejamos santos. E muitas vezes eu tenho dito assim: o que é santificação? Santificação é separação daquilo que eu fazia e passo pela cruz, e daquilo que eu não quero mais fazer. Deus está dizendo: você é nova criatura, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, ele fez tudo novo. Ele está dizendo: você quer ser diferente a partir de agora? Depende de você. Quantas vezes nós estamos dizendo assim para as pessoas, você tem que se posicionar. Porque eu falo assim: qual que é o maior obstáculo do ser humano? A própria indecisão. Quando nós dissemos: posicione, não afaste, mas vai para frente. A luta está difícil, não recue. Não recue, porque as pessoas estavam, a palavra do Senhor diz: você estava indo bem, você estava indo muito bem. Por que você está tentando recuar tudo aquilo que eu tenho te dado? Será que eu não sou mais vitorioso? Conforme diz lá em 1 Coríntios 4,4 na parte B. 1 Coríntios não, lá em 1 João 4,4 na parte B. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não recue, irmãos. Se Deus te trouxe até um patamar de excelência, não fique dizendo: caiu a casa, caiu uma ova. Deus é muito mais, irmãos. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Amém, igreja? Aleluia. Hebreus 12, 10, 11. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado o fruto da justiça. No momento que você está passando por essas situações, não é fácil mesmo, irmãos, não é fácil. Mas não baixe guarda. Não baixe guarda. Ao refletirmos um pouco nessa questão das tribulações que nos cerca, não foi com o propósito de passar a ideia de que devemos aceitar as más condições como coisa inevitável em nossa vida, e não fazendo nada para melhorar. Eu estou passando, é porque... Não, você tem que fazer para melhorar. Se isso está acontecendo, é por tua culpa, porque você não está orando, porque você não está buscando, porque você não está jejuando, porque você não está realmente atento às coisas que Deus está dizendo para você. Se você está passando, porque a culpa é tua. Você não orou, você não jejuou. Dozer diz que esse tipo de ensino seria cancelar os claros ensinamentos da Escritura sobre esse ponto. A questão fundamental do estudo encontra-se no fato de não nos irritarmos contra as aflições e não nos resistirmos com algo que seja fora do controle de Deus. Ele acrescenta ainda: aborrecer-nos e queixar das nossas aflições como animal pego numa armadilha, esquecer todo o propósito disciplinar que Deus tem em nossa vida. Deus está disciplinando a nossa vida, irmãos. E muitas vezes nós ficamos questionando: está difícil,
Está difícil. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graça. Em tudo dá graça. Está sofrendo? Dá graça. A casa está arrebentando? Dá graça. Né? Os filhos estão aí, mais para lá, dá graça. As coisas não estão andando bem? Dá graça. Em tudo dá graça. Você vai dizer: meu Deus. Isso chama-se descansar no Senhor. Descansa, irmãos. Descansa. Sabe por quê? Quando você descansa, Deus vai alterar essas condições que você está vivendo. Mas não vai fazer por aquelas pessoas irritadas, que ficam remoendo naquela armadilha das circunstâncias, cheio de autocomiseração por seu sofrimento, aquele espírito de coitadinho. Ai meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Que você é um murmurador. Que todos nós possamos ter uma perfeita compreensão do projeto de Deus para as nossas vidas, que envolve muitas vezes tribulação. Você vai ter luta, gente. Sem luta você não vai ter vitória, não. Não pense que você vai ser vitorioso se você não entrar na guerra. Fala para o teu irmão: entra na guerra, meu irmão. Vamos entrar na guerra, meu irmão. E esse entrar na guerra não é sozinho, é junto. É junto, irmãos. Quando você está passando por luta, não é só a mulher pagando o preço e o homem fica vendo para ver o que vai acontecer. É junto. Quando as coisas estiverem de mal a pior, é junto. Eclesiastes 4:12 diz: o cordão de 3 dobras não quebra. É você. É isso? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. Cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quem que é o terceiro? Jesus Cristo na nossa vida, irmão. Você está com dificuldade? Se você estiver sozinho, você não vai resistir. Mas junto, você vai ser fortalecido. E mais ainda, quando vocês estão unidos, Jesus ordena a bênção, então a coisa começa a fluir de uma forma excelente. Vocês já perceberam que quando um começa a esmorecer, um em vez de ajudar, fala: eu te falei, misericórdia. Em vez de dizer: ó, não, vamos estar orando, nós vamos vencer essa, em nome de Jesus. E nós seremos mais do que vencedores. Lá em 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo nos dá vitória. Ele que nos dá vitória, irmãos. Ele nos dá vitória. Da mesma maneira, irmãos, que aqueles 3 jovens judeus dentro da fornalha desfrutaram da presença daquele que era semelhante ao Filho dos deuses. Que todos nós possamos crer no Senhor. Jesus é presente, e sempre Ele vai nos dar vitória. Você crê nisso, irmãos? De verdade, você crê que Jesus vai nos dar a vitória, irmãos? Em todas as circunstâncias da vida. É por isso que eu faço as minhas palavras, as palavras do próprio rei Nabucodonosor. Ele diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra, a minha palavra, ele disse, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus. Satanás não foi lá em Mateus 4 tentar Jesus, disse:
tudo isso te darei se prostrar me adorares. Mas esses 3 jovens, eu não vou dobrar diante dessa imagem, a não ser para o meu Deus. E Nabucodonosor diz assim: e neste momento eu faço um decreto, pela qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Destrua tudo. Se alguém falar mal desse Deus que esses homens servem, olha só a mudança. É por isso que quando houve uma vitória, quando houve uma resistência do servo de Deus, o inimigo caiu por terra. E muitas vezes vocês estão na luta e as pessoas estão de olho. Quero ver aqueles crentinhos agora. Quero ver aqueles crentinhos. Você vai ser o vencedor. E você naquela luta, quando você vence, outro fala assim: eu quero ser vencedor igual você venceu, eu quero servir esse Deus aí. Agora tem aqueles crentes lá, que de repente está numa luta, aí você não aguenta mais. Aí os vizinhos falam assim: eu não falei? São os bananas. Falei que não aguenta nada. Mas nessa noite, irmãos, eu pergunto para você, você que está na prova, e tem muita gente aqui na prova, você que está aqui na prova e crê que Ele está aqui para caminhar com você dentro da fornalha e te decretar vitória. E a vitória está bem próximo da sua vida e você não está entendendo. Você crê que você quer ser um vitorioso. Não comece a dizer: meu Deus, eu estou com um tamanho problema acontecendo na minha vida. Mas eu digo para você, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. Deus é muito mais para você, meu irmão. Deus é muito mais para que você possa ser mais do que vitorioso. E se você que está na prova e quer ter vitória verdadeiramente nesse dia, eu faço um apelo para você ter essa vitória. Se a tua vida não estiver nas mãos do Deus Todo-Poderoso, você não vai ser vitorioso. Eu vou conseguir a minha vitória por mim mesmo, que eu consigo. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir essa vitória se o Senhor Jesus estiver com você e você com Ele. Portanto, eu gostaria que você fechasse seus olhos.